Bicicleta vai ter que pagar IPVA? Mas IPVA não é só para veículo com motor? Então bicicleta elétrica, como tem motor, vai pagar IPVA? Mas bicicleta elétrica agora é a mesma coisa que bicicleta? Então bicicleta sem motor vai pagar IPVA? Deus é fiel? Gaviões é fiel? Então Gaviões é Deus? Fala galera, aqui é o Páscoa e nesse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre essa história de que bicicleta vai ter que pagar IPVA, se realmente bicicleta elétrica é a mesma coisa que bicicleta e até mesmo se Gaviões é Deus. Poxa Páscoa, mas tem tempo que rolou essa história de bicicleta pagar IPVA. Eu sei, mas esse é um assunto já discutido desde uma época pré-internet. Tá sempre voltando e com certeza irá voltar. Por isso esse vídeo aqui vai ser atemporal. Até porque vou falar também da resolução que equipara bicicletas elétricas às bicicletas comuns. Tá tudo meio que relacionado. Mas antes de entrar no assunto, eu tenho 3 pontos aqui. Para começar, deixa logo um like nesse vídeo, pois ele será muito importante para que outros ciclistas tenham acesso a essa informação. Mas melhor ainda que seu like é você hypar o vídeo. O hype hoje dá para fazer só pelo celular. Aqui do lado eu mostro como fazer. Você tem que jogar os comentários pro lado e hypar. Nunca foi tão importante essa ajuda de vocês. Outro ponto é, como vou ter que abordar vários temas nesse vídeo e para facilitar, principalmente no caso que vocês queiram entrar novamente aqui para consultar algum tema específico, eu vou separar os temas por capítulos. E por último, um pedido de licença para você que é inscrito no canal, que já me conhece até melhor que minha mãe. Como esse vídeo deve ser visto por uma galera que não tem a menor ideia de quem eu sou, é bom fazer uma curta apresentação pro pessoal que tá chegando agora não achar que eu sou só mais um Zé Ruela que tá cagando regra e tirando argumento do Rafa. Esse é o canal do Casal em Ciclos, canal da Tere, minha esposa e meu. Me chamo André Tanque Pasqualini, mas a galera do pedal me conhece como Páscoa. Basicamente eu sou um ciclista e posso dizer que também sou um cicloativista. Termo que eu não gosto muito, mas como não inventaram ainda um doutorado para bicicleta, é o melhor que eu posso fazer. Pelo meu lado ativista, eu sou fundador do Instituto BR Ciclos, uma ONG responsável, entre outras coisas, pelo Desafio Bicicletas ao Mar e pelo Pedal Anchieta. Hoje, em agosto de 2025, eu estou um membro do Ciclo Comitê Paulista, um órgão do governo do estado de São Paulo, com membros indicados pelo poder público e pela sociedade civil. Eu sou um dos representantes eleitos pelos ciclistas. Esse órgão é responsável por criar políticas públicas em prol dos ciclistas em todo o âmbito estadual. Carteirada dada, vamos falar sobre o tema do vídeo, começando com essa história de que bicicleta vai pagar IPVA. Não, gatinho, não vai pagar IPVA. Não sei quem inventou essa história, mas dá pra imaginar um motivo. Quando eu vi pela primeira vez, tava na cara que era uma fake news, achei que ninguém cairia nessa e dei zero importância. Só que me espantei com a quantidade de gente que achou isso realmente plausível. Como já tinha rascunhado um roteiro sobre bicicleta elétrica e como os assuntos se relacionam, deixei o roteiro mais abrangente também para responder essa questão. IPVA significa Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Aproveitando o tema, deixa eu responder aquele motorista que não cansa de falar que ciclista não tem que andar na rua porque não paga IPVA. Tá vendo aqui o significado da sigla? É Imposto sobre Propriedade e o V significa veículo, ou seja, você paga IPVA pela propriedade do seu veículo e não da via. A via é de toda a sociedade, não apenas dos donos de carro. Corrigindo essa distorção, vamos para o próximo. O imposto se refere a veículos automotores, ou seja, veículo com motor. Portanto, veículos de autopropulsão, como é o caso das bicicletas, não tem como pagar IPVA. Enquanto os governantes não criarem um imposto específico para veículos sem motor, não existe a possibilidade de cobrar impostos de bicicleta, além do que a gente já paga quando compra uma bicicleta. E vamos combinar, não é sequer viável fazer uma cobrança como essa. Os veículos automotores precisam de uma infraestrutura cara de se construir e de se manter, portanto tem até algum sentido a cobrança do IPVA. Já para quem quer se deslocar de bicicleta, de cavalo ou a pé, uma cobrança como essa só faria sentido se o objetivo dos governantes fosse o de desestimular o uso da bicicleta. Mas deixa eu parar por aqui porque eu sei que tem muita gente que curtiria essa ideia. Então vamos fechar o assunto IPVA? Foi só uma fake news, acho que para tentar desgastar o governo federal, mesmo que o IPVA seja um imposto estadual. De qualquer maneira, pode ficar tranquilo que bicicleta não vai pagar IPVA, beleza? Mas e bicicleta elétrica? Bicicleta elétrica tem motor, então vai pagar IPVA? A resposta é não. Vamos pro próximo ponto. Tá, galerinha, de forma bem resumida, para se pagar IPVA, o veículo tem que no mínimo ser emplacado. Todo veículo emplacado paga IPVA? Não, nem todo veículo emplacado paga IPVA. E eu vou falar sobre isso mais adiante.
Acontece que bicicleta comum, elétrica, patinete e até alguns ciclomotores, que também vou explicar a diferença mais adiante, não podem ser emplacados e não tem como pagar IPVA. Até poderiam ser emplacados, mas seria necessário o Estado montar uma estrutura diferente da que existe hoje para emplacamentos de carros. As chances disso acontecer beiram ao zero. Portanto, nem sobre as bicicletas elétricas, que eu também vou explicar a sua definição mais adiante, existe hoje a possibilidade de haver cobrança de IPVA. Porque quem define o que pode ser emplacado é o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, um órgão federal. Já o IPVA é um imposto estadual e não existe um movimento para se cobrar mais IPVA. Pelo contrário, o que está rolando é um movimento para isentar alguns veículos desse imposto. Alguns estados como o Paraná, por exemplo, já isentam IPVA de motos de até 170 cilindradas. E existe um movimento no governo federal para criar uma lei que isentaria o IPVA de motos de baixas cilindradas em todo o Brasil. Aqui em São Paulo, o meu carro de 2004 já não paga IPVA, porque só carros com menos de 20 anos são obrigados a pagar. Na Bahia, os carros de 15 anos já são isentos. Existem projetos no Congresso para isentar IPVA de carros com 20 anos em todo o Brasil. Ou seja, existe um movimento para isentar vários veículos de IPVA. Então não tem o menor sentido, seja lá qual for, querer cobrar IPVA de bicicleta. Acho que já falei o suficiente de IPVA. Agora vamos falar de bicicletas elétricas? Mas antes, um assunto rápido aqui. Eu e a Tere lançamos o projeto Brasil em Ciclos. A nossa ideia é iniciar entre julho e agosto de 2026 uma cicloexpedição pelo Brasil que deve durar uns 4 anos. Nesse vídeo aqui eu dou mais detalhes sobre esse projeto. Não sei quando você está vendo esse vídeo, vai que a gente já está na estrada. De qualquer forma, vou deixar no card desse vídeo aqui links para os vídeos mais importantes do nosso projeto, caso você tenha algum interesse em nos acompanhar. Agora sim, vamos falar das bicicletas elétricas. Eu pedalo há mais de 30 anos e quando comecei no pedal não havia bicicletas com motor. Até havia umas geringonças produzidas em fundo de quintal. Na década de 80 tinha as mobiletes, mas ninguém chamava aquilo de bicicleta. Portanto, eu sou de uma época em que se a bicicleta tem motor, não é bicicleta, ponto. Mas a tecnologia vem avançando junto com as leis e vamos ver o que diz a lei. Nesse caso, o Código de Trânsito Brasileiro, que começou a valer em 97 e que sofre atualizações constantemente. Vamos ver no código as seguintes definições: bicicleta, veículo de propulsão humana, dotado de 2 rodas, não sendo para efeito deste código similar à motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Ou seja, que está bem claro que a bicicleta é uma coisa e ciclomotor, motocicleta é outra. Portanto, as regras que valem para motos e ciclomotores não necessariamente valem para as bicicletas e vice-versa. Ciclomotor, veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor a combustão interna cuja cilindrada não exceda 50 cm3, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km/h. Um ponto importante aqui: no texto de 97 só tinha a primeira parte sobre motores a combustão, até porque em 97 motores elétricos era algo futurista. Como o futuro chegou, atualizaram a lei nesse ponto aqui, incluindo motores elétricos. Então agora vamos para ciclovia, pista própria destinada para a circulação de ciclos, separada fisicamente do tráfego comum. Tá, mas espera aí, o que é um ciclo? Ciclomotor é um ciclo? Vamos ver. Ciclo, veículo de pelo menos 2 rodas a propulsão humana. Um ciclo pode ser um triciclo, um carrinho de bebê, mas não um ciclomotor. Portanto, a lei diz que um ciclomotor não pode andar em ciclovias. Então, a bicicleta elétrica é um ciclomotor? Se o que essa galera vende como bicicleta elétrica na verdade é um ciclomotor, por que as empresas que vendem esse trem aí não usam o nome correto? Porque só pela lei que eu citei acima, podemos dizer que uma bicicleta elétrica é um ciclomotor. Portanto, segundo o artigo 54, para usar um ciclomotor, você precisa de capacete de moto e ainda habilitação especial. Será que isso animaria alguém a comprar uma bicicleta elétrica? Mas Páscoa, tem uma nova resolução do CONTRAN que regulamenta o uso de bicicletas com motor elétrico. Então, toda lei precisa de uma regulamentação e para o caso das bicicletas elétricas, existe a resolução 996 de 2023, que tira a bicicleta com motor elétrico desse limbo aí. Agora existe nessa resolução a definição de bicicleta elétrica, que diferencia dos demais ciclomotores. Vamos logo ver o que diz a resolução. No parágrafo 1, inciso 6 do artigo 2 dessa resolução, está bem claro que a bicicleta elétrica se equipara à bicicleta. Ponto para você que comprou uma bicicleta elétrica e reclama de preconceito. Também está bem claro na resolução que as bicicletas elétricas dispensam de habilitação ou emplacamento, mas para ser considerada uma bicicleta elétrica, ela precisa ter as seguintes características: motor com potência máxima de 1000 watts ou 1 kW,
kW. Lembra da definição de ciclomotor da lei? Lá diz que um ciclomotor pode ter até 4 kW de potência. Então tem 1000 watts? Pode chamar de bicicleta elétrica. Tem 1001 watts? Passa a ser um ciclomotor. Tem mais, vamos continuar. O motor só pode funcionar quando o condutor pedalar. Isso se chama de pedal assistido, eu vou explicar mais adiante. A velocidade máxima de propulsão do motor auxiliar não pode passar de 32 km por hora. E por último, ela não pode ter acelerador. Vamos traduzir a resolução? Se o veículo motorizado parecido com uma bicicleta tem mais de 1 kW e menos de 4, ela não é uma bicicleta elétrica, e sim um ciclomotor. Se tiver mais de 4 kW, a gente pode chamar de motocicleta. Se tiver um acelerador, também não pode ser chamado de bicicleta elétrica, embora, segundo o parágrafo 4º do inciso 6 do também artigo 2, permite que a bicicleta elétrica tenha um dispositivo de acionamento do motor sem pedalar. Só que nessa função a bicicleta não pode passar de 6 km por hora. Ou seja, não tem acelerador, mas tem um dispositivo parecido com aqueles dos carros de Fórmula 1 que acionam quando entram nos boxes, que limitam a velocidade. Se a velocidade máxima com esse dispositivo acionado é de 6 km por hora, ainda é uma bicicleta elétrica. Ainda tem nessa resolução o equipamento de mobilidade individual autopropelido. De forma bem resumida, esse veículo aqui até pode ter acelerador, mas não está equiparado à bicicleta como as bicicletas elétricas estão. É mais para tentar legalizar essas charretes elétricas, patinetes elétricos, essas bombas com rodas largas que a gente vê circulando até mesmo em ciclovias. Mas esse tipo de veículo não vem ao caso debater agora aqui, mesmo que eles tragam problemas quando usados em ciclovias. Teria que fazer um debate só sobre isso, mas vamos continuar focando nas bicicletas elétricas. Deixa eu explicar o que é um pedal assistido, que chamam no mundo da bike de pedalec. A bicicleta tem um motor, mas não tem acelerador. O motor só funciona quando você estiver pedalando. Ele vai ser útil quando você estiver numa subida, por exemplo. É sobre isso que se refere o item 2. Dessa forma, mesmo com motor, a bicicleta elétrica continua sendo movida à propulsão humana, ou seja, se você não pedalar, ela não anda. Esse ponto é importante na resolução porque tem gente que coloca motor na bicicleta para ela funcionar como uma moto. Você pode fazer isso? Até pode, mas você não pode usar essa coisa como se fosse uma bicicleta. Para usar uma bicicleta elétrica com os mesmos benefícios legais que uma bicicleta comum, como andar em ciclovias, por exemplo, ela não pode ter a função acelerador e tem que seguir as regras da resolução. Ficou claro que se você tem um trem desses aí com motor elétrico com menos de 1000 watts de potência, que só funciona se você pedalar ou sem pedalar, mas com velocidade máxima de 6 km por hora, e se esse sistema corta a assistência do motor quando você atinge 32 km por hora, então você tem uma bicicleta elétrica que se equipara às bicicletas em geral. Agora, se o que você chama de bicicleta elétrica não atende esses requisitos, aí você tem um ciclomotor, tem que tirar a habilitação, usar capacete de moto, a porra toda. E não pode trafegar em ciclovia, é lei fio, briga com ela, não comigo. Agora, o que eu acho da lei, da resolução e principalmente o que eu acho das bicicletas elétricas? Vamos começar com a resolução. Essa definição usada aí deveria estar na lei, para trazer mais segurança aos ciclistas em geral. O problema é que estar na resolução é que ela pode ser alterada a qualquer momento. Mas a gente sabe que o nosso Congresso se preocupa mais com emendas do que trabalhar, né? Então pelo menos temos uma definição que hoje tirou as bicicletas elétricas desse limbo aí. Agora, se eu tivesse que escrever a resolução, a única coisa que eu alteraria é o limite de assistência dessas bicicletas elétricas, que não passaria de 20 km por hora. Passou disso, corta o motor e você tem que usar as próprias pernas. Penso nisso mais por uma questão de segurança mesmo. Como eu sei que um número significativo de quem compra essas bicicletas são pessoas que não pedalam, mas que gostariam de pedalar, e como eu sei também que acima de 30 km por hora as chances de consequências graves numa queda são maiores, eu limitaria essa assistência a 20 km por hora. Mas agora vamos pra polêmica, hora da treta. Eu usaria uma bicicleta elétrica? Depois que inventaram a vovozinha, a catraca com mais de 50 dentes, antes dos meus 80 anos dificilmente vou cogitar em ter uma bicicleta elétrica. Agora, eu recomendaria a alguém uma bicicleta elétrica? Vamos falar de algumas possibilidades. Tem uma galera que pratica downhill, traduzindo é uma descida de montanha tipo essa aqui. Mas pra descer, o fulano precisa primeiro subir. Chega a levar umas 2 horas subindo pra descer em 15 minutos. Conheço gente com uma bicicleta comum, ele conseguia fazer umas 2 descidas por dia, porque ele levava pelo menos umas 2 horas pra subir. Agora, com a bicicleta elétrica e a ajuda da assistência, ele consegue subir e descer pelo menos umas
6 vezes num único dia. Como ele precisa pedalar para receber assistência, ele acaba até fazendo mais força do que antes quando ele pedalava numa bicicleta sem motor. Conheço também muitos ciclistas experientes que migraram para uma bicicleta elétrica, porque a idade chegou, o cidadão não pedala mais tão forte como antes, mas quer continuar acompanhando o grupo. Inclusive eu tô pensando em comprar uma bicicleta elétrica pro meu amor, porque às vezes eu quero fazer um pedal mais longo, mais forte, e se até tivesse uma bicicleta com assistência, não só eu poderia treinar mais forte, como ela também faria mais força, já que não é só porque ela tá com uma bicicleta elétrica que ela não vai ter que fazer força. Portanto, uma bicicleta elétrica, se bem utilizada, pode nivelar o ritmo de pedal de uma galera. Só tem um problema, o preço. Deixa eu falar de alguns benefícios e também alguns problemas que eu já percebi com o uso das bicicletas elétricas. A gente criou o Desafio Bicicletas ao Mar, que consiste em uma série de treinos para que qualquer ciclista consiga percorrer a Rota Marça Prado, rota cicloturística de quase 100 km que liga a cidade de São Paulo com Santos. A fórmula que a gente criou é para que qualquer pessoa possa vencer o desafio com qualquer bicicleta. Os treinos começam leves e vão tendo sua carga aumentada com a proximidade do desafio, mas começou a aparecer algumas pessoas com bicicletas elétricas. Eu vendo aquilo pensei, mas cadê o desafio se você tá recebendo uma ajuda de um motor? Só que conversando com a galera, eu ouvi várias histórias. Tem um cara que já tinha vencido o desafio várias vezes, mas sofreu uma queda e depois nunca mais conseguiu atingir o condicionamento de antes, e deixava de participar dos treinos com medo de não conseguir acompanhar o ritmo. Daí ele usava a bicicleta elétrica mais como segurança e até mesmo um suporte psicológico. Vinha pro pedal disposto a ligar a assistência só se percebesse que estava com dificuldades em acompanhar o grupo. No final das contas, por diversas vezes ele fazia o pedal inteiro sem usar o motor e chegava em casa com a bateria cheia. E tem também uma galera iniciante que se sentia mais segura sabendo que tinha um motor para ajudar e geria a bateria da bicicleta de uma forma que ele chegasse em casa ainda com alguma carga. Claro que tem também o outro lado, como algumas pessoas que usavam a bateria desde o começo do pedal, às vezes até forçando o ritmo do grupo, esgotava a bateria na metade do trajeto e não tinha mais força para pedalar uma bicicleta tão pesada, ferrando o grupo inteiro. Qual conclusão chegamos? Nenhuma. A bicicleta pode ser útil como pode atrapalhar. Aí só você vai conseguir encontrar a sua melhor solução. E por último, bicicleta elétrica. É só entrar numa loja e comprar a primeira que eu ver? Vamos falar dos preços. Uma bicicleta comum realmente boa que eu indico para alguém que quer começar a pedalar com mais frequência, você vai gastar por volta de R$3.000. Tem bicicleta aí de R$1.500 nova? Tem, mas eu não recomendo para quem quer uma bike para botar para rodar para valer. Agora vamos falar das elétricas. Vai ser muito difícil você encontrar uma razoável por menos de R$8.000, quase o preço de 3 bicicletas comuns de ótima qualidade. E olha que tem bicicleta elétrica realmente boa por R$30.000, mais caro que meu carro. Mas e os kits que a gente coloca na bicicleta? Gente, isso é gambiarra. Uma bicicleta elétrica de fábrica já vem com quadro e componentes preparados para aguentar o peso do motor e da bateria, algo que no mínimo vai dobrar o peso da sua bicicleta. Essas gambiarras podem comprometer a estrutura da sua bicicleta comum e no final você pode ficar sem nenhuma bicicleta. Se realmente quer investir em uma bicicleta elétrica, procure uma que já vem assim de fábrica. E falando dos modelos de bicicletas elétricas, tem basicamente 2 tipos: as que possuem motor em alguma roda, sendo mais comum na roda traseira, e as que têm um motor no eixo do pé de vela. Já adianto que as melhores e mais caras são as que vêm com motor no eixo do pé de vela. Você vai descobrir o porquê a primeira vez que furar um pneu. As com motor na roda, por causa do sistema elétrico, é bastante complicado para você desmontar a roda. Tanto é que hoje tem no mercado umas câmeras de 2 pontas, justamente para as bicicletas com motor elétrico na roda. Já as bicicletas com motor no pé de vela funcionam praticamente como uma bicicleta convencional, muito mais simples de se dar manutenção. Ainda tem que levar em conta a bateria. Vai comprar uma bicicleta elétrica usada? Se você comprar e a bateria não estiver mais segurando carga? E se o modelo que comprar deixar de fabricar as baterias que encaixem na sua bicicleta? Os preços variam entre R$8.000 e R$30.000. Essa diferença varia por causa da qualidade da bateria, da posição do motor, e tem muita coisa para levar em conta. E qual o meu veredito? Difícil dar um veredito sem testar. São tantos modelos hoje à disposição. Até tentei pegar uma emprestada para ficar rodando alguns dias fazendo testes, verificar se realmente se enquadra na lei, na sua autonomia, o peso, caso você fique na rua sem bateria. Se eu tiver que investir em uma bicicleta elétrica, com certeza vai ser com motor no pé de vela, e não devo gastar menos do que R$12.000. É uma grana alta que infelizmente não tenho hoje, mas quando conseguir comprar
uma eu faço um vídeo para vocês. Eu não recomendaria nenhuma bicicleta elétrica sem testar. E vou deixar aqui uma sugestão caso você seja um revendedor de bicicletas elétricas, que obviamente estejam adequadas à lei. Se quiser que eu teste sua bicicleta, entre em contato no e-mail da descrição. Vou ficar pelo menos uma semana testando, e se a bicicleta for mesmo de qualidade, eu faço um vídeo mostrando os prós e contras aqui no canal. Eu não quero bicicleta de graça não, só mesmo emprestada para testar e depois eu devolvo ela para vocês. Agora, se a bike for uma bomba, eu não vou publicar um vídeo te queimando, mas posso te dar um feedback para você melhorar seu produto. Esse vídeo aqui ficou bem longo, mas eu tentei deixar o mais completo possível para vocês poderem usar para consultar por bastante tempo. Então, se não deu like ainda, por favor, considere isso como um pagamento pelo meu serviço prestado. E vai ajudar mais ainda se você hypar esse vídeo. Abre ele no celular e manda esse hype para mim, por favor. E se curtiu o conteúdo, considere a possibilidade de se inscrever. Vou deixar aqui um vídeo onde eu falo sobre o que diz a lei em relação às bicicletas nas rodovias. Aqui eu vou deixar a playlist do livro A Vida em Ciclos. E aqui um balanço sobre o que aconteceu depois que eu publiquei o último vídeo do livro. Um forte abraço e até breve.